Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar o nosso estudo sobre o arcadismo. Lembrando, gente, que o arcadismo é um movimento literário que tem esse nome diferente, por quê? Faz referência à região da Arcádia, que ficava na Grécia, e era nessa região, gente, que ficava então o deus Apolo, que é o deus grego das artes e da inspiração. Ou seja, duas coisas bastante importantes quando nós estamos falando de literatura. Além disso, gente, nós tiramos uma informação aqui. Eles retomam coisas lá da Grécia Antiga. Então, eles retomam os valores clássicos. Lembrando, gente, não é só a cultura grega que traz esses valores clássicos, mas também a cultura romana. Então, a gente fala que é uma retomada da cultura greco-romana. Da cultura romana, o que nós temos? Os termos em latim. Então, por exemplo, carpe diem, que a gente vai ver muito falar no arcadismo. Justamente porque, gente, no arcadismo, eles vão usar essas expressões justamente para fazer referências às coisas que são essenciais para eles. Como, por exemplo, que você aproveite o dia. Além disso, gente, nós também temos que lembrar que já que nós retomamos valores da cultura clássica, o arcadismo ele pode ser chamado de neoclassicismo, ou seja, novo classicismo. Neo significa novo. Ou seja, gente, eu tenho aqui então essa retomada desses valores clássicos. Além disso, eles vão buscar também o equilíbrio e a simplicidade. E vão usar como base da sua produção, então, a razão e não a emoção. Então, aqui é a razão que vai predominar. Então, vamos ver hoje, gente, sobre esse escritor que faz parte do arcadismo brasileiro, chamado Basílio da Gama. Não é Brasília, é Basílio da Gama. Bom, gente, ele nasceu em 1741, em São José do Rio das Mortes, atualmente chamada de cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Em 1757, ele se matriculou no Colégio dos Jesuítas, sendo expulso 2 anos depois. No mesmo ano, viajou para Roma, onde ingressou na Arcádia Romana, que foi fundada no ano de 1690. Ele adotou o pseudônimo de Termino Sapílio. Depois de curta passagem pelo Rio de Janeiro, retornou à Europa, indo para Portugal. Gente, primeira coisa aqui que eu quero destacar com vocês. Perceberam que eu falei que ele estudou num colégio jesuíta? Por quê, gente? No Brasil, então, lá no quinhentismo ainda, os padres jesuítas vieram para o Brasil para catequizar os índios. Tanto que um dos tipos de literatura que nós temos lá no quinhentismo é a literatura de catequização, que é a literatura então feita pelos padres jesuítas. Durante muito tempo, eles foram vistos realmente como uma coisa boa para o Brasil e para outras colônias portuguesas. Mas, gente, com o tempo, isso foi mudando. E este fato é bastante importante quando a gente está falando do Basílio da Gama. Em Lisboa, gente, quando ele retornou então a Portugal, ele foi preso e acusado então de fazer parte do movimento jesuíta, sendo condenado ao desgrego na África. Livrou-se da punição ao escrever um epitalâmio, que é um canto matrimonial, a Dona Maria Amália, que é filha do Marquês de Pombal. Ele tornou-se então protegido de Pombal, que lhe deu a carta para que ele fosse um fidalgo e o nomeou seu secretário, além de lhe proporcionar a publicação de O Uruguai. Ou seja, gente, ele estudou no colégio jesuíta, o Basílio da Gama, e o Marquês de Pombal, gente, como ministro português, ele foi o responsável, então, pela retirada dos jesuítas de territórios portugueses. Por que ele fez essa retirada? Porque os jesuítas eles estavam ficando ao lado dos indígenas. E para a galera lá de Portugal, isso não era nada bom. Então ele pega e tira essa galera. O Basílio da Gama, gente, ele teve então essa relação com os jesuítas. E por conta disso, ele foi convidado a se retirar e foi para a África então. Só que daí, gente, ele não chegou a ser punido de fato. Por quê? Ele falou, puxa, o que eu vou fazer para conseguir me manter aqui em Portugal? Então ele pega, gente,
e produz então o que nós chamamos de canto matrimonial para a filha do Marquês de Pombal. Ou seja, ele soube de quem ele tinha que chamar a atenção, que ele chamou a atenção do Marquês de Pombal. Com isso, gente, de pessoa que não era bem vista ali em Portugal, ele se tornou então protegido do Marquês de Pombal, tanto, gente, que ele se tornou até secretário dele. Com isso, ele conseguiu então publicar o livro chamado O Uruguai. Esse livro, gente, inclusive, algumas edições, elas começam então com esse canto matrimonial que ele fez para a filha do Marquês de Pombal. Então, gente, vamos entender o contexto. Em 1750, foi assinado pelo primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, o Tratado de Madrid. Esse tratado restabeleceu o acordo firmado em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas. Assinado no século XV entre Portugal e Espanha, traçava uma linha imaginária no mapa mundi a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, sendo todas as terras a oeste pertencentes à Espanha e a leste a Portugal. O acordo nunca havia sido obedecido. Ou seja, lá, gente, bem antes, em 1494, então, Portugal e Espanha basicamente fizeram o quê? Eles dividiram o mundo entre eles dois, entre esses dois países. Só que esse acordo realmente, gente, ele nunca foi executado. Então, depois, em 1750, o Marquês de Pombal, ele vai lá e assina, então, o Tratado de Madrid, que basicamente tem a mesma ideia, então, do Tratado de Tordesilhas. Porque o primeiro tratado, gente, ele nunca tinha sido de fato efetivado. Então, por isso que houve essa necessidade de fazer um novo tratado. Aí, gente, então, o Tratado de Madrid, ele retomava o antigo contrato. Havia em terras espanholas as reduções jesuíticas do Santíssimo Sacramento, composta de jesuítas portugueses. Em terras portuguesas, havia, então, as reduções jesuíticas dos 7 povos das missões. Para que tudo estivesse conforme a lei, fazia-se necessário que as reduções fossem deslocadas para os locais estabelecidos pelo tratado. Ou seja, tinha alguns portugueses onde agora eram terras de Portugal e tinham alguns espanhóis onde agora eram terras portuguesas. Mas esses, gente, eram pessoas ligadas então aos jesuítas. E guardem muito esse nome, 7 povos das missões. Justamente porque esse termo aqui, gente, nós vamos ver muito no livro então do Basílio da Gama, o Uruguai. Então, gente, o Uruguai, ele trata justamente do conflito nascido da imposição de Pombal, para que os espanhóis e os indígenas que se encontravam no Rio Grande do Sul, de posse portuguesa, migrassem para o Uruguai de posse espanhola. Ou seja, o conflito narrado no livro, gente, é justamente essa locomoção. Ele queria então que a galera saísse do Rio Grande do Sul e fosse então para o Uruguai, respeitando então o Tratado de Madrid. Mas a gente sabe que não é algo tão simples assim. E o enredo, então, gente, desse livro, né, no primeiro canto, traz Gomes Freire de Andrade. Ele conta os motivos da expedição das tropas luso-castelhanas comandadas por ele. No segundo canto, ocorre a batalha entre os soldados de Gomes Freire e os indígenas, os quais acabam derrotados. Mesmo assim, o poeta destacou a altivez dos guerreiros nativos na figura de Cacambo e Sapé. No canto 3, Cacambo morre envenenado pelo jesuíta maquiavélico Balda, sem aparente explicação. Ou seja, gente, aqui nós percebemos que o livro é dividido em 3 cantos. O que quer dizer isso? Que ele é um livro escrito em versos, ele não é um livro escrito em prosa, então. E no primeiro, gente, nós temos então a apresentação do Gomes Freire de Andrade, que a gente vai chamar de Comandante Andrade, que é então o cara responsável por comandar então essa expedição. Aí, gente, já no segundo canto, ele vai falar então sobre os confrontos da sua tropa com os indígenas.
Só que assim, gente, a gente sabe que não era uma luta igual, ela era totalmente desigual, justamente porque os índios, eles lutavam com arco e flecha, enquanto os portugueses e os espanhóis, eles tinham armas de fogo. Então, essa luta ela era bastante desigual. Mas mesmo assim, os indígenas, eles foram para cima e tentaram defender, então, o seu território. Aqui, gente, nesse segundo canto, então, aparecem dois personagens que são bastante importantes, que é o Cacambo, que depois no canto 3 ele acaba morrendo, envenenado, então, por um padre jesuíta. E o Sapé, gente, é um outro indígena que a gente já vai entender qual é o papel dele nessa história. E no quarto canto que se revela o motivo do assassinato. Balda queria casar seu protegido, o suposto filho Baldeta, com Lindóia, esposa de Cacambo, a qual foge e se deixa picar por uma serpente, morrendo em virtude do veneno. A morte da indígena é a mais bela cena da narrativa, um momento de grande lirismo de Uruguai. No quinto canto, são mostradas a vitória das tropas e a paisagem final das missões. Ou seja, gente, até o terceiro canto a gente não entende qual que é a motivação então desse padre Balda para matar o Cacambo. E depois nós vamos entender que, é um padre que tem um suposto filho. Porque a gente não tem essa confirmação, em nenhum momento durante a história é confirmado então isso. O que acontece, gente? Ele queria então que seu filho casasse com a Lindóia. Por quê? O Cacambo, ele era o cacique daquela tribo. Então, se ele colocasse seu filho se casando com a Lindóia, ele seria então um dos comandantes da tribo indígena. Então, gente, aqui a gente vê que o Basílio da Gama, ele trata então os padres jesuítas realmente como vilões, justamente porque ele é então protegido do Marquês de Pombal, que é contra os jesuítas. E também, gente, a morte da Lindóia, ela é muito bem descrita no livro pelo Basílio da Gama. É uma cena muito bonita, delicada, mesmo sendo uma morte, nós temos uma cena de forma muito bonita. Tanto que posteriormente essa cena se tornou então uma pintura, tá? Justamente de tão bonita que é. E ela se deixa então picar por uma serpente, porque ela não quer viver aqui. E quem vai alertar ela, gente, é uma das feiticeiras da tribo. Lembrando, gente, que quem encontra a Lindóia morta é o Cepé, que depois a gente sabe que é o irmão dela. E no último canto, então, nós temos, gente, a vitória então das tropas portuguesas e espanholas. E nós temos então a descrição de como ficou aquele ambiente. Bom, gente, sei que é uma história bastante confusa, onde a gente mescla muito da história, mas espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!